Olá, estudante! Eu sou a professora Andréa Gomes, de História, e estou aqui para compartilhar com você mais um pouquinho de conhecimento. Você já parou para pensar como seria viver em uma época onde impérios caíam, cavaleiros defendiam terras e a fé moldava sociedades inteiras? O que você acha que aconteceu após a queda do grande Império Romano do Ocidente? Então, fica comigo até o final para entender tudo isso, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre a Alta Idade Média. Então, o período que nós chamamos de Idade Média ou Idade Medieval vai do século V até o século XV. E este período é dividido em duas fases. Um período que chamamos de Alta Idade Média, vamos entrar aqui, mostrar para você, Alta Idade Média, que é um período que vai aqui do século V ao século X, tá certo? E a Baixa Idade Média, que é do século XI até o século XV. Então, a Idade Média vai ser dividida dessas duas formas. Até aí tudo bem, né? Hoje nós vamos aprender as principais características da Alta Idade Média. O primeiro ponto mais importante da Alta Idade Média é o início dela. Porque, além de ser o início da Alta Idade Média, é também o início da Idade Média. Você entendeu, né? Que seria o ano de 476 depois de Cristo, no século V. Mas o que aconteceu depois de 476 depois de Cristo? Você deve aí estar se perguntando, né? Nós tivemos aí a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Coloquei aqui para você não esquecer. A queda do Império Romano do Ocidente aconteceu lá em 476 depois de Cristo, onde, né, a capital era quem? Era Roma. E para você entender melhor, vamos lá, observe esse mapa que eu trouxe aqui para você. O lado que está em vermelho representa a parte ocidental do Império Romano. E por que a parte ocidental caiu? Qual foi o processo histórico que ocorreu ali para termos essa queda de um império que marcou a Idade Antiga? A parte ocidental, Roma, foi invadida pelos povos bárbaros e esses povos bárbaros teve ali, né, todo esse processo de invasão. Tá? E você vai entender direitinho aí o que aconteceu com a invasão desses povos. Foram vários povos bárbaros que por ali passaram. Podemos citar os visigodos, os germanos, os francos. E à medida que foram ocorrendo essas invasões, tivemos na Europa, principalmente nessa parte ocidental, a formação de reinos bárbaros. Vamos prestar atenção, né, nesse reino que eu coloquei e frisei aqui para você. Muitos se tornaram conhecidos, tá? Como o caso do Reino Franco, cujo maior representante foi Carlos Magno. Ou, por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico. Muitos desses reinos fizeram alianças fortes com a Igreja Católica, que foi outra instituição muito importante durante a Idade Média. Agora, pensando nas invasões bárbaras, temos a segunda característica importante da Alta Idade Média, que é a formação do modo de produção feudal ou feudalismo, como você achar melhor. Apesar do feudalismo ter atingido seu auge na transição da Alta para a Baixa Idade Média, temos que lembrar que ele foi formado na Alta Idade Média. E por que ele foi formado? Então, durante as invasões bárbaras, ocorreu na Europa um processo de ruralização. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o campo. E no campo começaram a morar em terras de nobres. Eu já até falei sobre isso na aula passada. Então, elas começaram a prestar serviços para esses nobres, numa relação servil. Eles tinham obrigações dentro dessa terra, né, dentro da terra desse nobre, que passou a ser um senhor feudal. Uma das principais características do feudalismo, e com certeza eu posso dizer para você a principal mesmo, é a questão da ruralização. É um modo de produção rural
fundamentado na subsistência e no trabalho servil. Estamos então falando de uma sociedade que é estamental. Então, no modelo feudal, temos também um poder que é descentralizado. Como assim, professora? Sim, se cada feudo tem seu senhor feudal, significa que mesmo quando existe um rei, esse rei é mais simbólico. Ele está ali como a figura de um rei, mas cada feudo tem o seu nobre, tem o seu senhor feudal. Por isso que dizemos, né, que o modo de produção feudal é um sistema descentralizado. Observe esse slide que eu coloquei aqui. Fiz um pequeno resumo para você não esquecer sobre essas características do feudalismo. Produção rural, economia de subsistência, o trabalho era servil, sociedade estamental e o poder descentralizado. Então, isso aqui é importante que você entenda, compreenda, né, para poder você realmente entender como é que funcionava essa questão do feudalismo. Mas vamos continuar aqui falando de outras características, tá? E uma que não podemos deixar de comentar é a relação de suzerania e também a relação de vassalagem, que são relações de fidelidade que o senhor feudal estabelecia com os cavaleiros. Os cavaleiros eram pessoas, né, para proteger o seu feudo de ataques, de invasões. E é importante falar também que numa sociedade feudal, que é uma sociedade rural, estamental, servil, temos a importante atuação também do clero, tá? A importância da igreja dentro ali do feudo, né, dentro do feudalismo em si, vai ser muito importante. Costumamos dizer que na sociedade feudal temos aqueles, né, que trabalham, que são os servos, aqueles que oram, que são os representantes do clero, e aqueles que fazem guerra, que são os nobres. Os nobres, né, além de proteger as terras, também são os donos dessa terra, são os próprios senhores feudais. Nos lugares onde o feudalismo predominou, tivemos uma queda comercial. Cuidado, eu falei uma queda comercial. Isso não significa que o comércio desapareceu na Europa. Veja bem, como o modo de produção feudal é um modo de produção rural, nesses locais onde o feudalismo predominava, tivemos uma queda comercial. Mais uma vez, não tivemos um desaparecimento do comércio, e sim uma queda comercial. Estou sempre falando sobre isso porque você precisa entender que continuou tendo ainda comércio, mas assim, diminuiu muito. E para finalizar as características do feudalismo, temos que lembrar que o auge desse modo de produção foi o século X. Outra importante característica da Alta Idade Média e de toda a Idade Média é a atuação da Igreja Católica. A Igreja Católica atuou, inclusive, no controle da produção científica. Fez parcerias com muitos reinos, adquiriu muitas terras nesse contexto da Idade Média e, claro, contribuiu de forma decisiva para a consolidação do pensamento teocêntrico. Outro ponto que não podemos esquecer, que é um dos marcos da atuação da Igreja Católica, foi a formação do Tribunal da Inquisição. Vamos ver, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, quando falamos da Igreja Católica, nós estamos falando ali do poder que o clero exerceu no feudalismo, tendo poder de muita influência. Mas eu preparei aqui um slide para você, que eu quero que você possa aí tirar um print, né, para poder não esquecer aí dessas últimas características que eu falei sobre o feudalismo, tá? Então vamos lá. Coloquei para você aí sobre a questão da relação de suzerania e vassalagem, tá? A atuação do clero, que é muito importante, que nós acabamos de falar sobre essa atuação da igreja. A queda comercial, que não significa desaparecimento, tá? Foi uma queda. O auge de produção, que foi no século X. Mais uma vez aí falando, né? A atuação da Igreja Católica, controle da produção científica, parceria com reinos, pensamento teocêntrico e tribunal da Inquisição. Então, eu fiz aí um resumo para você
não esquecer sobre essas características, tá, desse período. E como último ponto, né, para finalizar a Alta Idade Média, temos que falar, é claro, do nascimento do islamismo. O islamismo, é difícil falar, né? Então, surgiu entre os séculos 7 e o século 8 na Arábia, na região desértica da Arábia. E dali ele foi se expandindo. Foi para o norte da África, foi para regiões da Ásia, chegando inclusive durante a Idade Média a entrar na Europa, tomando ali quase toda a Península Ibérica, onde hoje, né, está localizado ali Portugal e também a Espanha. E nesse processo aí de expansão islâmica, muitos reinos católicos começaram a travar constantes guerras entre reinos cristãos católicos e, claro, também muçulmanos, que podem ser chamados de islâmicos ou mouros. Então, estudante, retomando, vamos lá? Vamos retomar um pouquinho do que nós trabalhamos hoje? A Alta Idade Média vai do século 5 até o século 10. Ela começa com o processo de invasões de povos bárbaros, formação do feudalismo, atuação da Igreja Católica e nascimento do islamismo. Falamos sobre tudo isso. Não vai esquecer, tá bom? Espero muito que essa aula tenha ajudado a entender um pouco mais sobre esse período tão importante da nossa história. Mas, né, espero que você continue aí curioso, questionando e explorando aí o nosso passado, porque ele, né, o passado, vai ser sempre aí a chave para entendermos o nosso presente. Então, até a próxima e tchauzinho!